Atenção! Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente
Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos ouvintes. Já está no ar o programa Palavra de Esperança com esse seu amigo de todas as terças-feiras, Pastor Genisvan. Hoje nós iremos tratar de um tema absolutamente necessário, com o tema Unidos pelo Reino. E aí, o que você acha desse tema? Já entra aí conosco, vai comentando, vai compartilhando, tanto aqui pelo YouTube da Rádio Maranata, como também pelo aplicativo Rádio Maranata. Você também pode mandar sua participação através do WhatsApp da Rádio Maranata, 11 970 48 30 58. Participa conosco, envia aí sua mensagem, seu áudio. Eu estou aqui nessa noite muito bem acompanhado para essa programação. Está aqui do meu ladinho, aqui coladinho comigo aqui, o nosso querido diácono Henrique. Também está aqui na ponta da mesa aqui o meu querido pastor Daniel, que são convidados todos especiais nessa noite. A paz do Senhor Jesus, meu querido amigo diácono Henrique. Tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade, pelo convite que foi feito pelo pastor Genisvan, de estar cooperando de alguma forma, né, nesse tema que é importante. Para o reino de Deus, né? Pastor Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Palavra de Esperança. Paz do Senhor Jesus, é uma honra estar aqui pela primeira vez participando de um debate tão especial e que realmente vai somar no reino, amém? Glória a Deus. Então, sejam bem-vindos. O negócio vai ser bom aqui nessa noite. Se eu fosse você, já iria compartilhando essa live. Temos bastante pessoas já aí conectadas, né? Muitas outras, o YouTube às vezes não entrega. Então, você comenta aí, vai comentando, que é para a gente saber de onde você está nos acompanhando dessa noite, saber aonde é o alcance dessa programação. Nossa irmã Maria Bonfim já comentou aqui. Nosso irmão Agnaldo. Boa noite, povo abençoado. Boa noite, pastor Genisvan. Toca para mim, desce fogo. O varão quer fogo. Varão quer fogo. O fogo é bom, o fogo é necessário. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Você que está pelo aplicativo aí também, né? Às vezes bastante gente pelo aplicativo não comenta. Comenta aí, envia sua mensagem aí que o nosso diretor vai transmitir para nós aqui nessa noite. Sempre temos ouvinte aí no Pernambuco, Ceará, Bahia, muitos lugares sempre nos acompanhando. E essa noite é um tema muito especial. Você, pastor, que tem sempre uma pastorzada aí, né? Que pela graça nos acompanha aqui dia de terça-feira. Ontem eu encontrei um pastor ouvinte, né? Foi para uma reunião, aí ele começou a falar lá do programa, falou: pastor, é o pastor Genivaldo, já ouviu? Aí pediu logo uma carona, eu vim deixar ele em casa aqui, mora próximo aqui da rádio, e viemos conversando, foi uma conversa muito agradável. Ele disse: então é o senhor que eu escuto toda terça-feira. Eu falei: eu mesmo, para a glória de Deus, né? Quase que é meu xará, Genisvan e Genivaldo, né? Vai a dupla santa aí, em nome de Jesus. Então, como eu sempre costumo dizer, a verdadeira esperança, queridos, está em Cristo Jesus. A nossa esperança não é um homem, não é uma denominação, não é um profeta. A nossa esperança se chama Jesus Cristo. Pedro, ele diz que nós somos regenerados para uma viva esperança, né? Porque muitas pessoas hoje em dia estão colocando a esperança delas em homens que são falhos, que são pobres, cegos e nus, assim como nós. Nada somos, se a graça do Senhor não estiver conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã, comenta aí, Henrique, ó, tem alguém aí que te conhece aí, Henrique, é brasa de fogo. Davi. Um abraço, Davi, da pastora Simone aí. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, tá bom, varão? O tema já é muito importante, já passou, mas se eu compartilhar e o meu pastor não gostar, então o tema já vai direto nele. É bom que ele já assiste o tema e fica gostando. Meu pastor Daniel, dá suas considerações aí. Vamos começar, né? Eu vou meio que entrevistar o senhor aqui nessa noite. O senhor é pastor, presidente da igreja Assembleia de Deus Casa do Olheiro, é isso mesmo? AD Casa do Olheiro? Ministério Profético Casa do Olheiro. Ministério Profético isso. Casa do Olheiro. Quanto tempo está lá, pastor? Vai fazer 2 anos. Olha aí. Na verdade, fez 2 anos, agora dia 7. E nós vamos comemorar agora sábado. Já deixa o convite aí, já deixa o endereço, horário. É para isso que estamos aqui. O convite já está aberto aí. Você que tem desejo de adorar o Senhor, tá aí a oportunidade para nós adorar junto, né?
Pronto. O endereço lá, pastor, é Cotia ali, né? É em Cotia. Cotia. Isso. Pronto. Pode falar os dias. Estrada do Atalaia. Tá no altar. Se sinta no altar, como eu costumo dizer para o nosso diretor. Aqui não é um programa, aqui é um culto a Deus, né? Então pode passar endereço, os horários de cultos, tá bom? Pode ficar à vontade. O nome da rua já é um convite, pastor. Olha aí. Estrada do Atalaia, 280 Cotia, Jardim Araruama, né? Os cultos é nas quartas-feiras, às 19h30, na sexta-feira, às 19h30, e no domingo, às 19h. Você Glória a Deus. é nosso convidado especial. O negócio lá é estreito, irmão. Eu já fui lá umas 2 vezes ministrar lá. Uma presença terrível de Deus, né? Faz juízo ao nome, Casa do Olheiro. Tá conosco aqui também, bem escondidinho ali, o nosso irmão Daniel, que Deus abençoe. Tá acompanhando aí o pastor, Deus abençoe, viu? Se sinta. Não é porque o irmão não tá aqui na mesa que não é bem-vindo, tá bom? É bem-vindo. Glória a Deus, tá bom? Deus abençoe o nosso irmão Daniel. Só profeta aqui, né? Menorzinho aqui é eu. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos iniciar com uma oração agora, em nome de Jesus, pedindo para que Deus venha tomar a direção dessa programação. Já fizemos uma oração aqui, né? Antes até mesmo do pastor Daniel chegar aqui, o Uber não queria trazer o homem não, né? Mas Deus preparou um varão aí e veio deixar ele aqui na porta em nome de Jesus, amém? Vamos entrar na presença do Senhor neste momento em oração. Onde você estiver, se você estiver dirigindo, quando eu sempre costumo falar, não feche os olhos, amém? Abre o coração, deixa os olhos abertos também, continua dirigindo, para não acontecer nada aí, você ainda culpar o pastor Genisman, amém? Então continua com os olhos abertos. Se você está no seu lar, na sua casa, entre conosco nesse momento de oração, na presença do nosso Deus. Você já conhece o pastor, é meio doido, tem hora que entra em mistério, tem hora que tem que deixar Deus nos usar. Vamos orar, povo abençoado, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai eterno, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, ó Pai. E nós viemos a este lugar, Senhor, para Te glorificar. Nós viemos a este lugar para magnificar o Teu nome, ó Pai. Meu Deus, se há um motivo pelo qual estamos aqui, Senhor, é para Te glorificar, é para Te dar honra, é para Te dar glória. Orabaxere calabai, te calavassube, rebadorosi andai sub calabai. Aleluias. Nós estamos aqui unicamente, Senhor, para dar honra ao Teu nome. Que o Teu nome seja honrado nessa noite. Que o Teu nome seja exaltado acima de todos os nomes nessa noite, ó Pai. Senhor amado, que o Senhor tome essa programação nas Tuas mãos, toma os participantes nas Tuas mãos, ó Pai. Conduz, Senhor, esta palavra que será meditada nessa noite ao coração dos ouvintes. Meu Deus, que não bata como um debate, Senhor, mas sim como um tema que é necessário ser falado, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar pastores que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando, obreiros, diáconos, ó Pai, que o Senhor possa usufruir desta oportunidade, ó Deus, para trazer unidade ao Teu corpo, para trazer ajuntamento para a Sua obra, porque diz a Sua palavra, Pai, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, ó Pai, e obedecendo a Sua palavra, o Senhor diz que devemos orar e pedir ao dono da seara que mande trabalhadores. Pai, nós precisamos de trabalhadores, Senhor. Há muitos, meu Deus, famosos, há muitos, Senhor, aqui nós não estamos criticando ninguém, ó Pai, mas há muitos astros, ó Pai, e poucos trabalhadores. Levanta trabalhadores para esta última hora. Trabalhador, Senhor, é aquele que está atrás da trincheira, é aquele que muitas das vezes não é visto, não é lembrado pelos homens, ó Pai, mas é visto e lembrado pelo Senhor. Que cada um dos nossos ouvintes, ó Deus, se sinta nessa noite convidados a serem trabalhadores do reino de Deus, trabalhadores que trabalham não para uma denominação, mas para o reino de Deus, para que eles entendam que eles são súbitos, que o Senhor os escolheu e os designou para esta grande obra. Eu te peço isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. A oração, como eu sempre costumo falar, é a base, é a estrutura, é aonde tudo se inicia. A oração, ela sustenta o que a palavra afirma, né? Deus fala e a oração, ela traz a existência, aquilo que Deus falou, trazendo cumprimento nas nossas vidas. Diretor, tem alguma participação aí pelo WhatsApp?
Tá marcando aí? Enquanto isso, põe aí os nossos patrocinadores, tá bom? E nós já vamos voltar já dentro do tema dessa noite, unidos pelo reino, amém? Vai pegar fogo aqui esse negócio em nome de Jesus. Vai aí compartilhando, comenta também, pouca gente comentando aí, né? Às vezes quando é um futebol, você tá lá, vai Corinthians, vai, não sei quem, né? Torcer pro Corinthians é humilhante, mas vai dar certo, que eu também sou corintiano, amém? Haja jejum e haja oração, porque senão não vai não. Vamos lá. A farmácia da Milena tá do seu lado no dia a dia, com medicamentos e perfumaria. Drogaria e perfumaria Mi-Farma tem qualidade mais que comprovada. A farmácia da Milena tem tudo que você precisa. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Melhor atendimento e a qualidade que você confia. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Alô Itapevi, a drogaria e perfumaria Mi-Farma, a farmácia da Milena, está pronta para cuidar de você. São 3 lojas, na Cecília Pereira Alves, número 50, na Avenida André Cavanha, número 16 e 256. Aqui você encontra medicamentos com até 90% de desconto. Quer mais? Ligue agora. Loja 1, 11 9 79 91 31 73. Loja 2 no 11 9 72 35 0682 e loja 3, 11 41 41 35 20. Mi-Farma, qualidade, economia e o melhor atendimento, sempre pertinho de você. Shopping do Real, o lugar que tem tudo o que você precisa em um só lugar. Agora com ambiente amplo para melhor atendê-los. O Shopping do Real, você encontra variedade, qualidade e economia para o seu dia a dia. Temos uma doceira completa para deixar seus momentos ainda mais especiais. Alimentos variados para a sua casa com preços que cabem no seu bolso. Perfumaria e produtos de limpeza para cuidar de você e do seu lar. Utensílios para facilitar sua rotina e deixar sua casa ainda melhor. E é claro, bebidas geladinha, gelo e carvão para aquele momento especial com a família e amigos. Fale com a gente pelo WhatsApp 11 97752 2582. Siga o nosso Instagram e fique por dentro das ofertas. Instagram, @Shopping do Real OFC. Glória a Deus, está aí os nossos patrocinadores, que Deus abençoe a Mi-Farma, a farmácia da Milena, que fica ali no Jardim Vitápolis. Você pode fazer uma visita, conferir os preços baixos e a qualidade de atendimento, né? E é alguém que está estendendo a mão para que o reino de Deus seja proclamado. Então, que Deus abençoe a Mi-Farma, que Deus abençoe todos os clientes da Mi-Farma. Também a loja Shopping Real, que está ali localizado na rua Pedro Valadares, número 48. O lugar de comprar barato é ali no Shopping Real. Que Deus abençoe a Gerlane, o Carlos e toda a equipe de trabalho ali, em nome de Jesus. E hoje nós temos mais um novo parceiro, que é a Escola do Pregador. A Escola do Pregador é um lugar de formar liderança, é um lugar de trazer qualidade. Você pode acompanhar já aí na sua tela. E logo na tela aí já tem uma pergunta, uma interrogação: seu chamado merece preparo? É uma pergunta para você. Você se sente chamado? Você sente que Deus te chamou? Você sente que Deus tem algo profundo com você? Você deve investir no seu chamado. Então está aí a Escola do Pregador. E tem uma novidade na nossa parceria, ali com o nosso querido professor Tamanini, que é diretor da Escola do Pregador, que fica ali na cidade de Itapevi. Eu estou indicando aquilo que eu me alimento. Todas as quintas-feiras estou lá sentado, ouvindo. Ele é meu professor, também o meu mentor. Ele é o apóstolo Tamanini e também diretor da Escola do Pregador. Seu chamado merece preparo? Dê o próximo passo e transforme seu ministério e sua vida. Aí está o contato da Escola do Pregador. Entra lá em contato. Se você falar que assistiu aqui esse anúncio na Rádio Maranata, aqui com o programa Palavra de Esperança com o pastor Genisvan, você vai receber um desconto, olha só, de R$30 durante 2 anos. Todo mês você vai ter um desconto de R$30 só porque você ouviu aqui no programa Palavra
de Esperança. Pastor, mas eu sou de outro estado, tem como acompanhar? Acompanha online, recebe o seu material online. Então entra aí em contato com a Escola do Pregador. 0 operadora 11 97709 4303. Tá aí também, tem os meios de comunicação que está aí bem na sua tela. Entra lá em contato, fala com o apóstolo Tamanini, com a secretaria que vai te atender muito bem. Inclusive, já indico o pastor Daniel também lá para os obreiros, sobre liderança, sobre missão. Olha, é um estudo profundo, é uma teologia prática para os obreiros aprenderem a servir, para que os obreiros entendam que eles não são senhores, mas são servos da noiva do Cordeiro. Que Deus abençoe a Escola do Pregador. Chama lá, fala que estava assistindo aqui o programa Palavra de Esperança e você vai ser muito bem tratado e ainda vai receber um desconto. Que Deus abençoe a Escola do Pregador. Deus abençoe todos os nossos patrocinadores. Se de repente você quiser anunciar sua empresa aqui no programa Palavra de Esperança, anuncie aqui conosco. É o que eu falo, eu não cobro, nós temos uma parceria. Você investe no reino de Deus e como retribuição nós falamos aqui do seu trabalho e daquilo que você faz no dia a dia. Que Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores. Chegou o grande momento, meu pastor Daniel, o diácono Henrique, aos demais ouvintes. Hoje nós não vamos atender muito pedido, irmão, amém? Mas vamos, eu acredito que a palavra é o mais necessário, né? Está conosco aqui também o pastor Fernando. Deus abençoe, pastor Fernando. O senhor também está me devendo, hein? Está me devendo. Já manda via Pix aí. O senhor já marcou de vir aqui e não dá certo. Vem aí, em nome de Jesus, para nós estarmos juntos aqui, meditando. Inclusive, já lançar esse convite. Esse programa Unidos pelo Reino é uma vez por mês aqui no programa Palavra de Esperança. Qual é o propósito, pastor Daniel? É unir pastores, é unir lideranças, diácono Henrique e os demais irmãos. É entendermos que Deus trabalha com a unidade. Deus trabalha com aquilo que é uno. Louvado seja Deus. Com aquilo que é um com Ele. E a igreja é um com Ele, né? E por isso que eu acredito que esse tema, ele é tão necessário. E eu falando com o pastor Daniel esses dias, né? E Deus usou ele lá, pastor, começa, pastor. Se for um, começa, se for dois, começa, né? Então Deus usou o Senhor para me dar esse primeiro passo. O propósito também é nos unir uma vez por mês numa igreja, não importa qual seja a placa de igreja, unimos ali, sentarmos, tomarmos um café, meditarmos. E aí, pastor Daniel, o que está dando certo lá na sua igreja? Qual o propósito que o Senhor está plantando lá? Como que está andando as coisas lá? Às vezes o pastor está lá morrendo, às vezes o pastor está lá ferido, traído, né? Então, este propósito tem a ver com isso. E aonde surgiu isso, né? Isso eu não comentei com o pastor Daniel, mas surgiu no evangelismo. Estava evangelizando e um menininho, pequenininho, e nós ali com a blusa do ministério, aí ele escarrou, cuspiu no chão e disse: eu sou a igreja fulano de tal. Eu falei, se ele desse tamanho já tem essa mentalidade de que ele pode olhar para um irmão de outra denominação, escarrar e cuspir no chão e dizer, eu sou a igreja fulano de tal, alguém está ensinando isso. Alguém está falando isso para ele. Então, desde esse tempo que esse tema vem sobre o meu coração, pastor, vem sobre o meu espírito, digamos assim. Porque para onde estamos caminhando, pastor? Se uma criança já tem esse pensamento no coração, se uma criança de 10, 11, 12 anos já tem esse pensamento no coração, onde nós vamos parar, meu pastor? Pode entrar, né? É verdade, onde que nós vamos parar, né? Realmente a gente vamos lidar com um tema muito importante, né? Que, inclusive, Deus, enquanto nós estávamos caminhando para cá, Deus começou a falar comigo, né, dentro do UB, exatamente sobre o tema, né, a união das igrejas, dos ministérios, né? E esses últimos tempos, pastor, a palavra diz que Deus, ele nunca valorizou a individualidade, né? Porque se nós formos individualizados, ou seja, separados do corpo, para onde nós iremos, né? Já não somos igreja, né?
Eu gosto de pensar, pastor Daniel, diácono Henrique, a seguinte coisa, que nós não entramos ainda no texto, estamos introduzindo o assunto, né? Eu gosto de pensar no próprio Deus. Deus não disse, eu fiz. Já começa por aí. Deus poderia ter dito lá no início, eu fiz o homem, mas ele disse, façamos o homem. Então, se Deus trabalhou na unidade, se Deus preserva a unidade, e se nós somos imitadores de Cristo, Cristo sempre disse, né? Eu e o Pai somos um. Eu trabalho porque o Pai trabalha até agora. Eu faço porque o Pai faz, né? Então, a individualidade nunca é o melhor caminho. E, pastor, provavelmente, o senhor que dirige a igreja, tem crentes individualistas dentro do corpo. Está ali dentro do ministério, mas ele é um individualista. Ele trabalha por si, ele só pensa em si. Já aconteceu essa situação com o senhor assim, de você tratar um negócio, o irmão falar assim, não, aqui é eu e acabou. Não tem opinião alheia, é eu e acabou, é o meu pensamento. Ele tira o senso de unidade, diácono Henrique, tira o senso de que nós somos um, que nós somos membros. A ideia de membro é isso aqui, ó, juntos, pertencentes uns aos outros. Fora do corpo não há membro. O que vai subir é o corpo. Não é um membro, é o corpo. Diácono Henrique, falei alguma coisa enquanto eu tomo água. Sim. Esse tema é importantíssimo, né? Unidos pelo reino. E como o pastor disse, né? A igreja em si tem que ter unidade, né, meu pastor? E infelizmente, nos dias de hoje, ainda mais na geração que nós vivemos, nós possamos enxergar muitas pessoas individualistas, né, que têm o seu próprio pensamento, que não concordam que as outras pessoas façam algo diferente delas, né? Quando, na verdade, a maior importância do reino é ter a unidade de pensamentos, porque até mesmo se não tiver a unidade, até mesmo de vários pensamentos, do corpo em si, de Cristo, a obra de Deus não flui. Não avança, né? Não avança. A obra de Deus não avança se houver individualismo. Essa é a verdade. Essa é a realidade, né? Isso igreja que tem muita festividade, por exemplo, isso aparece nesse simples fato, o grupo das irmãs, né? Não sei se... Sim. Acho que isso aí não acontece por lá, não, né? O grupo, você faz parte do grupo de jovens lá, jovens, né? Exatamente. De jovens lá. Vamos lá, eu quero a blusa de tal cor, eu quero isso. Não chega a um acordo a ponto de perderem membros por causa de uma blusa. É isso mesmo. Aí, eu na primeira festividade teve esse problema comigo lá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar o tema, eu vou dizer qual é a cor e ponto. Por quê? Ah, pastor, você é autoritário? Não, porque eu vi que aquilo estava trazendo divisão em vez de trazer união. Isso aí, entendeu? Algo que é para nos unir, para nos juntar, está nos separando. Né, pastor? Pode continuar no seu raciocínio aí, meu pastor. Então, no livro de Salmos 133... Aí você já vai direto para o final. aí tá a coisa boa. Que o Senhor ele vai falar que como é bom e agradável que os irmãos vivem uma união, né? Aí nós temos que ter o entendimento. Não é o salmista que está falando, quem está falando? O Senhor. É o Senhor. Quão bom é. Então, existem muitas coisas que acontecem dentro do ministério que realmente nós temos que estar com a cabeça bem centrada, bem boa para resolver. O pastor falando isso aí, assim que nós fomos começar o grupo das irmãs, eu creio que as irmãs estão tudo assistindo aqui agora. Irmã. Foi uma benção. Assiste aí que é daqui que a orelha vai ser puxada. Então, gerou um tema, um debate sobre a camiseta. Olha, não é um fato separado. Né? Então, Deus já está falando aqui, né, velho? Glória a Deus. E foi necessário entrar e fazer. Né? Aí entra a liderança, né? Porque a liderança ela vem para unir. Então ela toma atitude e é fato que nós não vamos agradar todo mundo. A irmã queria rosa, outra queria amarela, outra... e por aí vai. Mas às vezes nós temos que tomar essa atitude para que haja a unidade, né? E nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós vemos que ali tinha sempre como que eu usaria a palavra aqui correta para não ferir o texto sagrado, mas havia sempre uma divisão entre eles. Se você observar, havia um pensamento, por exemplo, quem é o maior?
quem é o maior de nós? Né? E eles não estavam preocupados em, muitas das vezes, servir, mas em quem ia aparecer. E eu acho muito bom que Jesus diz àqueles dois irmãos que eles vêm. A mãe, né? Uma passagem diz que a mãe que pede, outra passagem diz que eles pedem. Hein? Deixa que no seu reino, ó a ousadia desses camaradas. Primeiro que o pensamento deles é terreno. Que eles estão achando que Jesus veio para governar terrenamente. E o governo de Deus é espiritual. Né? O governo de Deus, Jesus disse, ele está vindo e já veio, já está dentro de vós. Né? Mas eles pedem que um fique à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, olha, não tem problema. Desde que vocês suportem beber o cálice que eu bebo. É aí que eu falo muitas das vezes com o obreiro. Você suporta beber o cálice, você quer a glória. Mas para receber a glória, você tem que passar pela cruz. Você vai ser massacrado. Você vai ser moído. Você vai ter que ir lá no Gólgota, no Monte da Morte, ter que lavar súbria. Você tem que passar pela moinha de Jeová, como nós costumamos dizer, porque as pessoas querem, elas acham que o ministério, hoje no Brasil, virou um negócio terrível. Transformaram o ministério em lugar de aparecimento, em lugar de glória. O ministério é lugar de dor, irmão. Deixa eu falar a realidade para algumas pessoas aqui. O ministério é lugar de dor. É verdade. É lugar de lágrima. Ele passe. Ministério não é glória, irmão. É lágrima, é cruz, é humilhação. É verdade. É ser incompreendido, é você falar querendo o bem das pessoas e ainda assim ser incompreendido. Como Jeremias, né? Meu Deus. O cara foi esbofeteado. Por falar a verdade. Por falar a verdade. Entendeu, pastor? Então as pessoas... É vocação, ministério é vocação. Se você não tem a vocação, não entre por glória. É verdade. Porque glória humana é passageira, é hoje e não é amanhã, queridos. Mas quando você tem a vocação, aleluia, aí é igual Jeremias, você falou bem, é querendo desistir, mas ele diz, quando eu penso em parar de falar do teu nome, então dentro de mim os meus ossos queimam como fogo, então olharei e direi, Senhor, continuarei, alabaia, súbria, falando em teu nome, aleluia, bendito seja Deus. Quando nós deixarmos de achar que ministério é glória, então nós viveremos a realidade, o verdadeiro propósito. Meu pastor, eu quero começar aqui de 1 Coríntios, capítulo 1. Né? O pastor já citou o Salmo 133, nós vamos passar por ele aí também. Mas esse texto relata o problema da igreja em Coríntios. Né? O texto sagrado lá em 1 Coríntios 10, 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que distinguai todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós distinções, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, pensamento, é um mesmo parecer. Porque a respeito de vocês, de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cléo, que há contendas, que há um quê? Contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Uma pergunta. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dentro de uma denominação, digamos assim, havia divisão. Imagina no reino. Meu Deus. Se numa só igreja tinha 3 grupos. Essa igreja se dividiu. Ela se rachou ao meio. E uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E Paulo termina o texto dizendo, porventura está Cristo dividido? E é daqui que nós queremos partir. É daqui que nós queremos começar. Essa ideia que os crentes estão divididos dentro da sua própria congregação. Como eles não estarão então divididos com outras congregações? Meu Deus. Se estamos divididos, subimos ali o púlpito e sabemos que vai ter pessoa lá embaixo torcendo para que você tropece. Em vez de estar ali intercedendo para que Deus lhe use.
para que Deus, outros são tolos ao ponto de dizer, esse irmão saiu não sei da onde, como é que o pastor já bota esse irmão? Irmão, o governo da igreja é do Espírito Santo. Sabe o mal que está acontecendo na igreja? Eu não sou especialista em igreja, longe de mim, mas os meus olhos veem, o meu espírito testifica. O mal que está acontecendo dentro das igrejas é que os homens tomaram o governo. Os homens querem governar aquilo que não é deles, aquilo que não pertence a eles. Aqui já estamos entrando em outro nível. Já, Deus. Oh, glória. Já estamos entrando em outro lugar. Que não é mexer em ninho de cobra. É verdade. Entendeu? Homens que são senhores. Querem ser reis, né? Querem ser reis. Querem ser senhores. Meu Deus. Da igreja. E Paulo pergunta, está Cristo dividido? Poderia Cristo ter se dividido? Tá parte um, parte outro? Cristo é um. E aqueles que o seguem também são um com ele. Então, o primeiro ponto nessa noite que eu queria que nós partíssemos é a unidade começa quando Cristo volta a ser o centro. Glória a Deus. Volta, é simples. Se Cristo for o centro, nós nos voltamos para ele. E por esse motivo estaremos unidos nele. Pastor Daniel e Diácono Henrique. Glória a Deus. Eu costumo dizer, pastor, lá no ministério, lá na minha igreja, onde o Senhor confiou, que a comunhão não é apenas estar no mesmo lugar. Muito profundo isso aí. Que as pessoas pensam que comunhão é estar no lugar unido. Não estamos aqui, não. Nós estamos unidos. Comunhão é algo diferente. É verdade. É algo mais profundo. Compartilhar da mesma fé e do mesmo amor. Fé, do mesmo amor. Né? Andar no mesmo veículo de amor. Porque para aquela glória descer em Atos 2, pastor, é necessário que... Não fala nada primeiro, está indo só nos textos que eu já coloquei aqui. Necessário. Pode falar, pode dar lugar. Você observa que eles estavam no ambiente, mas o que importava para eles não era o ambiente, não. Mas o propósito. O propósito, o porquê está ali. A mentalidade. Aleluia. Da paz. Que lava céu. E nós já vamos ver que quem tem a mentalidade voltada para Jesus Cristo alcança a maturidade. Verdade. Que é paz. E aquela glória só desceu por causa do nível de maturidade e o entendimento daqueles que estavam reunidos. E devemos saber que eram todos apóstolos, basicamente, né? Tinha os outros irmãos ali, mas a liderança estava toda ali. E como é que estava ali Pedro? Como é que estava ali João? Todos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Jesus, ele diz isso, né? Que haja em vós o mesmo sentimento. Meu Deus. Né? Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de unidade. Jesus disse várias vezes, olha, o meu desejo é que aonde eu estou, estejais vós também. Ele não queria estar só unido, ele queria estar em comunhão. Diácono Henrique, dá lugar, Ivan. Isso que o pastor Daniel, isso. Né, que o pastor comentou é muito profundo, né, acerca do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acerca que eles estavam todos reunidos, né? E o porquê que eles estavam todos reunidos, unidos, por um propósito que o próprio Cristo disse para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, a gente podemos compreender que eles estavam ali não era por algo à toa, não era por algo que estavam um ali com um pensamento, outro ali com outro pensamento, mas havia uma unidade em um só pensamento. Um só pensamento, né? Então, eu acredito que a unidade, ela faz a força e faz a igreja em corpo, assim, alcançar bênçãos espirituais, a qual não tem como a gente alcançar de forma individual. Nós vamos chegar nesse ponto aí, né? O poder da unidade. A unidade é tão forte que, se você for no Antigo Testamento, você vai ver que tinha um camarada lá, que eu esqueci o nome dele agora, construiu a torre, estava construindo a torre de Babel. Fugiu agora do... Alguém escreve aí no comentário para mim. Mas ele está construindo a torre e Deus falou, desçamos lá. Confundamos a língua deles. Ou seja, vamos botar uma confusão lá, porque um vai falar, o outro não vai entender. Porque eles estavam tão unidos,
naquele propósito que mesmo não sendo para a glória de Deus, o negócio estava acontecendo. Tava fluindo. Estava fluindo. Entende? Estava fluindo mesmo que não fosse para a glória de Deus. A ponto de Deus falar, eu preciso descer lá. É isso mesmo. Meu Deus. Por causa da união, o negócio estava acontecendo. E o diabo sabe disso. O inferno sabe disso. Por que que o diabo trabalha tanto dentro da desunião? Por que que o diabo trabalha tanto para trazer confusão? Para dividir? Eu não sei se vocês já... Eu sou apaixonado por assistir documentário, né? Eu sempre assisto, por exemplo, o leão ali querendo pegar o búfalo. O búfalo, ele tem muito a nos ensinar, irmão. Vocês já prestaram atenção como que o búfalo ele faz? Eles viram as costas um para os outros, mantêm-se unidos. Os mais fracos eles deixam no meio. Um animal irracional, irmão, fazendo isso. Meu Deus. E eles se viram os mais fortes para rebater os leões. E qual é o propósito do leão? O propósito do leão não é agredir de vez, é separar. É tumultuar. Então ele causa um tumulto e o desejo dele é separar. Até que ele veja o mais fraco. Então quem é que ganha com a divisão dentro da igreja? Adversário. O adversário. O adversário. Nós temos obreiros, né? Temos obreiros que ele gosta de estar longe do pastor. É verdade. Ele se distancia da liderança. Nós temos irmãos que se distancia do púlpito, se distancia Não, eu estudo em casa, eu medito em casa. Em casa é o seu dever. Meu Deus. Agora a congregação é a comunhão. É onde os mais fortes se viram para o leão. Oh, glória. Põe os mais fracos no meio. Glória a Deus. E diz para o inferno, nesse você não toca. Da calavassúbia. Nessa daqui você não toca. Essa família você não vai destruir. Aleluia. Que lebaracia darava sobrecai. Alabaia subia. Aleluia. É proteção. Se você puder, escreve aí nos comentários aí. A unidade traz proteção. Quando estamos unidos, a proteção está sobre nós. Entendeu? Aleluia. O diabo, a Bíblia Sagrada diz que está ao vosso derredor, bramando como um leão, jorrando como um leão. Mas ao nosso derredor está o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Ele é o forte. Oh, glória. Ele é o forte que nos... O Senhor mandou um texto muito interessante, como Deus falou, não vai ter muro não, eu serei o muro. Aleluia. Eu é que sou a proteção, por quê? Porque o povo estava unido. Calabaracia, televassúbia, naia. É você estar, calabaraçúbia. Quando você está na unidade, quando você está na comunhão, Nirodes, é isso aí, Jelly, né? O Braga aí comentando aí, ó. Deus abençoe, obrigado pela ajuda. O nome do camarada fugiu da memória, é Nirodes, né? Que tenta fazer a torre lá e Deus derruba. Mas escute isso, irmão, a unidade traz proteção. Tantos crentes caindo, tantos crentes desistindo, você pode ir atrás, que a maioria deles não viviam ali em comunidade. Eles viviam uma vida solitária. E Deus não te chamou para ser solitário, irmão. Deus não te chamou para ser solitário. Deus trabalha na unidade. Deus trabalha quando estamos juntos. Tem outro texto muito profundo, vou pedir para o pastor Daniel ler aí. É João, Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 20 ao 23. João 17, 20. 23. Eu neles e tu em mim. Como? Eu nele. Eu neles. Plural. Eu neles. E tu em mim. Que sejam lavados a plena unidade, para que o mundo saiba que Para quê? tu... Ó, pastor, vamos devagarzinho, ó. Eu neles, tu em mim, eu neles, para que sejamos lavados, para que o mundo saiba pode ir. que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Qual é o nível do amor de Deus por nós? Da mesma forma que ele ama Jesus. Aonde é que ele ama? Na unidade.
Tu em mim, eu neles, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ou seja, quem vai aparecer aí não é um líder. Meu Deus. Não é uma placa de uma igreja. Na unidade quem aparece quem é? É Cristo, né? É Cristo. Quando nós deixamos de lado as placas, as denominações e colocamos o reino, aí é Cristo que aparece. Aí é Cristo que se torna o centro, para que o mundo saiba qual é o nome do pastor, qual é a igreja que cresceu, para que o mundo saiba que eu sou enviado. Aleluia. Meu Deus. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Quando a igreja voltar a esse fundamento, querido, a este fundamento bíblico, Meu Deus. então veremos que a igreja vai avançar, que a igreja vai avante. Lá em Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo. Ele quem? Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhais a primícia. A glória sempre será dele. Os homens estão buscando a grandeza individual, quando na verdade os súbitos não deveriam aparecer, mas a obra do rei, o governo de Deus, a excelência de Deus, a maturidade que isso produz nos corações é fora de comum. Glória a Deus. Meu chamado aqui nessa noite, querido, é trazer este sentimento de volta. Glória a Jesus. Eu não sou profeta, não sou doutor, não sou nada. Eu sou apenas um membro. Sou apenas uma ovelha de um rebanho cujo pastor está bramando. Glória a Deus. E está dizendo: vinde a mim, todos, não alguns, todos. Glória Para a que ele Jesus. nos alivie, para que ele coloque sobre nós o fardo dele que é leve. A igreja não tem o poder de tirar o fardo, a igreja não tem o poder, a denominação não tem o poder, o pastor não tem o poder, ele tem. É verdade. Na verdade, ele não tem poder, ele é o próprio poder. Glória a Deus. É o que eu costumo dizer, alguns dizem: Deus tem amor por fulano. Não, Deus não tem amor. Deus é amor. Glória. A essência dele é amor. Se Deus é amor e nós somos filhos dele, somos servos dele, Glória a Deus. como que queremos viver em um tempo de rachaduras, aonde o que importa é o meu ministério, aonde o que importa é o crescimento da minha placa? Glória a Deus, Deus tem um propósito para a sua denominação. Deus tem um povo, pastor, para o Senhor alcançar. Mas esse povo, este propósito não pode tirar você do corpo. Pelo contrário, tem que manter você no corpo. Os anjos sabem disso, os anjos trabalham em comunhão. Enquanto um adora, o outro traz a mensagem. Enquanto um traz a mensagem, o outro já vem com a espada para deixar o mensageiro passar. Podemos aprender com essas coisas. Enquanto um prega, o outro intercede. Enquanto um louva, o outro lá embaixo intercede para que o louvor se intensifique, para que vida seja alcançada. Se uma denominação vai lá e consegue um programa na televisão, nós deveríamos orar para aquele programa continuar ali. Mas muitas das vezes abrimos a boca, amaldiçoamos. Essa é a realidade, não sejamos hipócritas. Passa lá na frente da igreja, se vê duas pessoas só lá adorando, sai dizendo: aquela igreja é fraca, aquele pastor ali não está isso, não está aquilo. Por que você não vai lá, pastor? Quais os dias de culto aqui, pastor? Eu vou trazer a minha igreja, eu vou trazer o meu quadro de obreiro, eu vou te ajudar aqui por um tempo, pastor. Não, nós estamos rindo da desgraça um do outro. Entende, pastor? Não vou ali não, porque ali eu não... Queridos, e unidade não significa concordância em tudo. É verdade. Eu não sou obrigado a concordar em tudo com o pastor Daniel, mas o essencial nós temos que carregar. O amor um pelo outro. Entender que ele é um súbito do reino, que eu sou um súbito do reino, e que nenhum de nós é nada, ele é em nós. É olhar para o Henrique, né? Tem um irmão vai ver o Henrique aqui, mas o pastor está falando sobre o reino, trouxe um jovem, e aí? Qual idade tinha Davi quando foi ungido? Que idade tinha José quando Deus mandou ele para o Egito? Então as pessoas estão se apegando a isso. Porque lá na minha igreja, a igreja verdadeira é a minha. Porque não diz abertamente, mas os ensinamentos nos dão a entender isso.
Aqui, irmão, a mulher não passa batom, aqui a mulher não usa brinco, isso, aquilo, outro, queridos. Nós estamos nos separando por causa disso. Você tem a sua convicção, glória a Deus, mas não queira tornar a sua convicção uma verdade bíblica sobre a minha vida. Eu sou obrigado a ouvir o que a Bíblia esclarece e ordena que eu ouça. Glória a Deus. Entendeu ou não? Nós devemos estar unidos por aquilo que é essencial. Eu creio, Pai. Nós devemos crer que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele virá. E ele não virá buscar uma placa de igreja, ele virá buscar uma igreja. Glória. Eu sei que isso aqui pode causar algo terrível, mas muitos lugares, muitos ficarão. Ele vai tirar a sua igreja de dentro das igrejas. Meu Deus. Ele vai tirar o seu rebanho do meio do rebanho que está ali dentro da igreja. É verdade. E sabe uma verdade? Muitos pastores ficarão. Que Deus me guarde para que eu não fique. Muitos profetas ficarão. Individualismo. Como é que nós vamos entrar no céu? Explica aí, irmão. Porque o céu é da congregação. Meu Deus. Só que aí já tem adventista que está lá na frente. Não é, o céu é nosso. Não é isso aqui que tem que fazer. Meu Deus. A Assembleia está por aí, mas tem o mesmo sentimento, infelizmente. O Madureira não gosta do Belém, o Belém não gosta do Madureira, Mundial não gosta de Universal. Eu estou falando a realidade. E não é só os grandes, não. Tem muita gente pequena orgulhosa. É verdade. Entendeu, pastor? Tem muita gente pequena orgulhosa. Não pode ver, não é você se dando bem, é ver o trabalho de Deus se dando bem. Certa feita, os discípulos voltaram, ó, tem alguém ali pregando ali, e não é discípulo senhor não está junto conosco. Jesus disse, quem não é contra mim, é por mim. Glória a Deus. Não É importa por mim. se faz parte do grupo, né? Não quero saber se faz parte da minha igreja. Está falando do nome do Senhor, é por mim. Glória. Esse tema aí é... Glória a Deus. É profundo, pastor. Fala aí, pastor. Meu Deus do céu. A igreja, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a igreja é um só corpo. Paulo ensina que a igreja é como um corpo que tem diversos membros e cada um tem uma função. Uma função. Agora, Porém, eu faço uma pergunta. Qual o mais importante desses 5 dedos? Porém, todos são indispensáveis, pastor. Pegou? Essa é a boa palavra. Se todos são indispensáveis e são só um corpo, por que um membro despreza o outro? Por quê? Se o Uma menor boa membro, pergunta. se o menor membro é o mais importante. Mais importante. Mais importante. Então, assim, para Deus não tem o mais importante no sentido assim, não, esse é o cara e acabou, não. Temos funções. Deus nos coloca em funções para que o reino avance. Para que o reino ande. Deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. Nós falamos no nome de Davi, meu diretor. Um homem de guerra, um homem de peleja. Certo? Mas Davi vencia só? Não. Davi conquistou tudo só? Meu Deus. Não, querido. Davi se tornou-se poderoso primeiro que ele se uniu a Deus. E uniu outras pessoas a Deus junto com ele. Um homem forte em batalha, forte em guerra. E no dia que ele ficou só, adivinha o que aconteceu? Ele caiu. Meu Deus, é forte. A Bíblia Sagrada diz, era costume naqueles dias os reis irem para onde? Meu Deus. Para a guerra. É verdade. Aí Davi disse, a minha igreja já cresceu demais. Deixa eu pegar uma folga hoje. Pode. Oh, glória. A minha igreja já cresceu demais, eu não preciso mais Pegar uma folga, né? Preciso mais me unir com esses pastorzinhos aí. Pastor de 15 membros, 10 membros, eu não preciso de me unir com ele, é muito grande. Aí fica sério aí. Calabouço. Oh, glória. Aí a Bíblia diz que era dia dele ir para a guerra. Era dia dele estar no meio da comunhão, no meio da unidade. Mas onde ele estava, ele não sou grande demais, vou ficar só aqui. Meu Deus. Rebaixei a bandera subia. Eu Eu estava falando com alguém, irmão. Não é possível. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Então no dia que você se acha poderoso demais a ponto de decidir ir ou não ir para tal lugar, você perdeu ali. Perdeu ali. Glória. Aí,
É tremendo isso. Aí, esse mesmo Davi, lá em 1 Samuel 30, se eu não estiver equivocado, ele vai guerrear com os filisteus, mas aí os filisteus disseram, eles vão guerrear contra Israel, né? Se esse Davi for aqui no meio, o comandante falou, certamente lá no meio da guerra ele vai se virar contra nós, que ele é israelita. Ele não vai lutar contra... Até o diabo sabe, irmão, que você não deve lutar contra seu irmão. Até os adversários sabem. Meu Deus. Aí ele volta, caminho de 3 viagens. Quando ele chega, a cidade está queimada. Está em derrota. Levaram mulher, gado, ovelha, levaram tudo. Aí a Bíblia diz que todos choraram até não ter mais forças para chorar. Aí então Davi se angustiou muito porque aqueles homens que ele tinha levantado, que eram homens endividados da caverna de Adulão, lembra, né? Homens endividados, homens da pior espécie, que Davi pegou e fez deles, pegou o que não prestava e fez deles soldados do seu exército. Agora eles pegam pedra. Eles esqueceram de tudo que Davi promoveu na vida deles. Meu Deus. Pegaram pedras. Porque tem gente que é assim, irmão. Enquanto ele está pequeno, ele está envolvido. Enquanto ele está pequeno, ele te respeita. Enquanto ele está pequeno, ele diz, esse é meu pastor, esse é meu irmão, essa é minha irmã, esse, vamos para cima. Mas depois que ele se sente um pouco maior, é assim, no momento da dor dele, ele apedreja todo mundo. Só que a Bíblia diz que Davi se levantou e se reanimou no Senhor. Foi buscar o Senhor e disse, perseguirei eu os meus adversários. A primeira pergunta, alcançarei? Deus responde, pode ir. E eu darei eles nas tuas mãos. Só que Davi não vai só. Glória. Davi vai pegar aqueles homens que queriam apedrejar ele. Meu Deus. Davi está dizendo, eu vou incluir vocês de novo na comunhão. Meu Deus. Nós não perdimos junto? Glória a Deus. Não é as nossas mulheres, não é os nossos bens. Então vamos lutar junto. Meu Deus. E sai para a peleja, sai para a batalha na unidade, na comunhão. Meu Deus. 600 homens e mais Davi. Aleluia. Glória. Só que no meio do caminho a Bíblia diz que 200 deles se cansaram. Ficaram no ribeiro, cuidando da bagagem. Davi foi. Quando Davi vem voltando de novo, o mesmo grupinho. Meu Deus. Diz para ele assim, nós não vamos dividir por igualdade com aqueles que ficaram. Davi disse, para andar comigo não é assim. Meu Deus. Você sabe que ali Davi está apontando para Cristo. Para andar comigo não é assim. E como é que vai ser, Davi? Justiça. Eles não foram até o fim, mas saíram conosco. Aleluia. Meu Deus. Oh, glória. Eles não foram para frente de batalha, mas guardaram a bagagem. De calavar súbia. E a Bíblia diz que Davi vem e divide de igual modo para todos. E Jesus basicamente diz isso na parábola no Novo Testamento. Sobre os trabalhadores, um começou cedo, outro começou ao meio-dia, outro começou à tarde, outro começou já no ponto de parar. E quando ele foi pagar, alguém gritou, peraí, você vai pagar do mesmo tanto que está pagando para mim, que comecei pela manhã? E ele diz na parábola, de quem é Meu Deus. a fazenda? De quem é o dinheiro? É seu, então eu pago o mesmo valor. Meu Deus. Então, com Deus não tem quem fez mais ou quem fez menos. Se você fez o que Deus estabeleceu para você, não existe pouco para Deus, irmão. Não existe pouco para Deus. Se você está no meio do reino, está cumprindo o seu papel, se você é o dedinho mindinho, não pense que esse aqui é mais valioso, não. Esse depende desse para se movimentar. Assim é dentro da igreja. Você que já cresceu demais e acha que não precisa mais de pastores. Aquele pastorzinho lá, aquele diáconozinho. Irmão, não diz isso abertamente, mas tem isso no nosso meio, é doído. É verdade. Uma vez eu lembro que eu fui a um evento e quando foi a cantorona lá famosa, a banda, ó, pá, 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 saiu a cantora, entrou a irmãzinha que fazia parte deles lá mesmo. Os caras não tocou. Meu Deus. O cara lá, foi preciso para o pastor parar e falou, você não quer tocar, vocês desce que eu toco. Que aqui não tem isso, não, aqui não tem grupinho não. Aqui é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, vamos trabalhar. Seja Pedro ou seja João. Quem vai crescer é o reino de Deus. Vamos ao próximo ponto, que a hora não espera, hein, meu pastor? Glória. Segundo ponto, a unidade do Espírito Santo deve ser guardada com maturidade. Henrique, lê para nós aí Efésios 4, 1 ao 6. Enquanto isso, eu vou falando das participações aqui. Efésios 4, 1 ao 6. Já pensou se os nevitas não fossem unidos com o seu líder? Quando eles disse tudo jejuamos e tudo unido fez e Deus não o desistiu. Isso mesmo, ele está falando do juízo que Jonas trouxe aos ninivitas, né? E eles, a um só, eram ímpios. Começaram a jejuar, a orar e a se humilhar e Deus retirou o juízo, né? Lê esse nome aqui que é difícil.
É Mickey? Melk, né? Verdade mesmo, pastor, não pinta a unha, não corta o cabelo, não passa batom, porém tem a língua comprida, falando uns dos outros e semeando contendas. Dessa maneira, nossa irmã Rogênia Souza, né? Boa noite, na paz do Senhor Jesus, para todo o povo de Deus. Uma ótima programação abençoada por Deus. Amém. Vamos compartilhando aí, que nós ainda temos um minutinho aqui. Leia Efésios 4, 1 ao 6. Vamos mastigando, né? Vamos devagarzinho mastigando. O ponto é, a unidade do Espírito deve ser guardada com maturidade. Glória. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em quê? Em amor. Em quê? Em amor. Vai lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando. O que Paulo está aconselhando aí? Você deve procurar o quê? A unidade. Pode continuar. Olha o versículo 4, que tremendo. Há um só corpo e um só Espírito. Não é dois corpos? Há um só corpo. É um só corpo e um só Espírito. Glória a Deus. Continua. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não tem duas esperanças, não? Uma esperança da Adventista, uma esperança da Assembleia, uma esperança da Congregação. É uma só esperança? Uma só esperança. Vocês me ouvem, irmãos? Glória a Deus. Vocês me ouvem? Aleluia. Há uma só esperança. Para que essa briga, para que essa contenda? Há uma só esperança. A esperança não é a placa. A esperança é Cristo. Não precisa nem pregar esse texto aí. Eita glória. Ele se prega sozinho. Olha os 5 então, meus irmãos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Meu Deus. Um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai de quem? De todos. O qual é sobre todos e por todos. O qual é sobre todo e por todos. E em todos. E em todos. Ele está, onde é que ele está? No corpo. Sobre, em e Meu por Deus. todos. E ele vai falar que ele é. Você entendeu? Ele é. Não é o pastor Daniel. Meu não é Deus. o pastor Gênesis, é ele. Pastor, todo tempo ele falou, eu sou. Eu sou. Para quê? Para ver se nós no futuro ia entender que nós não somos. Ele é. Meu Deus. Nós não somos. Aleluia. Eu acho engraçado em João Batista. Jesus disse que nascido de mulher ninguém foi tão grande como João Batista. E ele disse, eu não sou. Meu Deus. Reconheceu que não era, né? Alguém disse, tu és o Cristo, diga-nos. Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Meu Deus. Aquele homem tinha tudo para se exaltar. E quando alguém começou a sair da igreja dele, meu Deus, para a igreja de Cristo, aí alguém veio e falou, você não te importa, Cristo está ali, ó, tem mais gente sendo batizado lá e tal. Ele disse, olha, importa que ele cresça. Glória a Deus. Que eu diminua. Se está sendo batizado lá no pastor Daniel, glória a Deus. Se está sendo batizado lá no pastor Gênesis, glória a Deus. Se está sendo batizado lá no Henrique, lá na Palavra Divina, glória a Deus. Importa que ele... Isso é o Evangelho, irmão. Isso é o Evangelho. Meu Deus. Não é forte isso? Tem coisa, pastor, que realmente a gente coloca nossa, como se diz, né? Nossa cabeça no alvo. A gente fica assim, ó, segurando. Meu Deus, tem coisa que eu vou falar. A Bíblia nos direciona, né, pastor? Já tomando a fala, que dentro da igreja não pode ter competição, né? Não pode ter competição. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Mas aí surge a pergunta, não tem isso? Porque o reino só cresce quando aprendemos a cooperar, né? Sim, Paulo diz, né? Paulo diz, olha, eu não sou nada, eu sou apenas um cooperador de Deus. Entendeu? Como que eu coopero com Deus? Cooperando com os irmãos. Ajudando os irmãos. Tá até um silêncio na live. Vamos comentando aí, pessoal. Vai comentando aí. Coloca aí o que você acha desse tema aí. Se esse tema é necessário para os dias atuais, né?
Então, queridos, nós estamos vendo aí por aí, não sei se vocês têm acompanhado, a Nigéria, um monte de nações aí sofrendo perseguições terríveis. E nós estamos aqui no Brasil fazendo eventos. Shows, né? Muitas Shows, igrejas aí. Pagando cantores para vir dar um show, mas não comovidos com isso. Fazendo quadrilha junina dentro da igreja. Pastor, se eu pudesse falar aqui... Pode. Não vou citar a placa de igreja, né? Nada assim, mas é só um testemunho. Eu e alguns jovens lá da igreja fomos numa vigília, por esse tempo atrás, e tava uma irmã lá cantando um corinho de fogo, tava uma sanfona lá e tudo. E a igreja lotada, não tinha lugar para sentar, pastor. Só que do nosso lado, assim, tinha um grupo, né? Infelizmente, poderia falar assim, de jovens, adolescentes e tal. Só que é nisso que a igreja se perde, né? Na questão de ensinar. E por que eu digo isso? Porque quando a irmã começou a cantar o corinho ali, eu vi uma cena que não foi boa. Grudou uma menina de cá, pegou outra aqui e começou a dançar. Como se estivesse dançando uma quadrilha, sabe? No meio da igreja, assim. E aquilo ali já fiquei desconfortável na mesma da hora. Porque, infelizmente, aquilo que devia ser um culto acaba virando um show, acaba virando um entretenimento. Né? Acho que Charles Spurgeon, ele escreveu a respeito disso. Ele chegaria a tempo que havia palhaços entretendo outros palhaços, ou lobos entretendo bodes. Né? Infelizmente. É bem complicado isso aí. Enquanto irmãos nossos estão padecendo, eles não estão no nosso país, mas estão no mesmo corpo. Eles pertencem ao mesmo Cristo, não dói em nós. Pastor lá, por exemplo, que eu esqueci o nome dele, que fez a denúncia do estrago que está sendo na Nigéria, ele teve a família massacrada no mesmo tempo. Ele deu a família dele em libação pela denúncia. Meu Deus. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, os líderes estão usufruindo de grandes aeronaves. Eu não sou contra a prosperidade. Prosperidade de Deus é uma coisa. Usurpar aquilo que pertence à obra de Deus é outra. É verdade. Entende? Enquanto temos irmãos padecendo, nós não precisamos ir para fora do Brasil, irmão. Tem missionários no campo aí padecendo. Tem missionários aí no campo passando fome, que às vezes naquele campo tem uma igreja, e aquela igreja diz, eu não vou dar o pão para ele não, porque ele não é da nossa igreja. Uma vez, meu irmão perguntou, pastor, eu preciso de uma cesta básica, mas só que eu não sou da sua igreja. Eu falei, não, eu não dou cesta básica porque você é da minha igreja. Mas nós temos um princípio. Você devolve dízimo lá? Devolvo, pastor. Participa lá? Participa. Então procura a liderança. Eu vou dar a cesta básica, mas você tem uma liderança. E aí, como diz você, de igreja grande. Não, mas lá não dá, pastor. Então para onde está indo o dinheiro? Eles não se preocupam tanto, né, em cuidar dos necessitados, né? Essa é a verdade. Que é a função. Essa é a verdadeira fé. Função, né? Entendeu? É a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas. E das viúvas, que não têm pai e os que não têm esposo. Meu Deus. Entendeu? Tem um texto aqui que eu não coloquei aqui não, mas eu acho ele muito interessante. Aqui em Atos capítulo 2. Pena que o tempo já está acabando. Vamos ver como a unidade ajuda no crescimento da obra de Deus. A partir do versículo de número 42, que diz assim, o contexto é uma pregação de Pedro, amém? Diz assim, ó, e perseveravam na mesma doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor, e muito prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Isso é muito interessante, que eles estão todos reunidos, eles têm a mesma doutrina. Aqui é a minha doutrina, aqui, nossa doutrina é essa, não é igual a doutrina lá do presbítero Leonardo, não, mas é igual a doutrina lá do Daniel, mas aqui é outra coisa, né? Eu até vi um pastor esse dia, qual é a diferença, né, de ter cabelo aqui e ter aqui, né? Eu dei risada pra caramba, não sei se vocês assistiram esse vídeo. Mas o que muda? Aqui não pode, mas aqui pode. Entendeu? Então assim, cara, é complicado, mas o texto aqui diz que a igreja estava unida, e por causa da unidade da igreja, na doutrina,
no partir do pão. E o partir do pão aqui é literalmente partir o pão. Comida. Aleluia. Na oração, em cada alma havia temor. E o resultado disso eram o quê? Milagres. Prodígios. Maravilhas. O interessante é que é toda igreja que está reunida e Deus opera através de quem? Dos apóstolos. E não tem ninguém dizendo assim, ei, eu orei também, hein? Eu fiz jejum também, hein, Pedro? Bota meu nome aí que eu... Bota meu nome aí que eu também estava no jejum. Então, meu nome tem que aparecer aí. Meu Deus. Né? Que hoje em dia tá assim, se você chamar o camarada e não botar ele no cartaz, ele não vem. Ele não vai pro culto. Rapaz. Entendeu? Se é pra falar a verdade, eu já falo logo que eu tô pagando mesmo, é pra falar a verdade. Tem que estar no cartaz, né? E Tem que estar no cartaz. Nós vamos, analisando essa mesma palavra aqui, pastor, nós vamos ver que, às vezes, as pessoas, elas fazem uma divisão até nisso. A oração mais poderosa que existe. A oração mais poderosa que existe é a oração da igreja. Sim. E a igreja, ela é separada ou é unida? É unida, é para ser unida, né? Se você, um exemplo aqui, pastor. Se o senhor orar sozinho, é uma coisa. Se o senhor orar pegado na mão da sua esposa, é outra coisa, é outro nível. É outro nível. Então, a oração mais poderosa que existe, tem pessoas que vai pedir oração e falar, eu quero uma bem forte, eu quero uma poderosa. Mas esquece que a oração mais poderosa é essa oração aqui, ó, que o senhor acabou de ler. Uhum. Todos reunidos orando ali. Partindo o pão. Partindo o pão. Em comunhão. Eu culto de ensino essa semana, eu estava falando a respeito de algumas coisas, né? Sobre batalhar pela fé, que está lá em Judas, capítulo 1, versículo 3. Apesar de não ter capítulo, mas a gente fala assim para ficar mais fácil a compreensão. E lá está o batalhar pela fé. Eu trouxe umas ideias, trouxe uns pensamentos lá, tirando do texto. Mas eu cheguei ao ponto que eu falei. Tiago, ele diz a seguinte coisa: se o irmão vier até você, disser que tem fome, e você disser, vai-te em paz, o que adiantou para esse irmão? E tá cheio de crente assim. O irmão chega lá, ô irmão, estou desempregado. Chega, veio pro pastor, para liderança, um diácono que é para cuidar da mesa, né? Então, ô diácono, estou desempregado, os meninos lá em casa estão tudo chorando, só tem água e sal. Não, nós vamos orar, irmão. Orar? Orar? Tem coisas que não é a oração que resolve, querido. Meu Deus. Tem coisa que não é a oração. E eu estou falando isso com propriedade, que nosso ministério é pequeno para a glória de Deus, mas lá nós já ajudamos irmão com aluguel, já ajudamos irmão. Quem conhece, o ministério é pequeno, mas já fizemos tudo isso. Porque eu entendo que entra ali de dízimo e oferta é para ser distribuído entre as necessidades dos irmãos. Um irmão não pode estar cultuando lá comigo com fome, irmão. O evangelho enche o espírito, mas não enche a barriga. Que enche a barriga é o partir do pão. Por isso que o texto se divide na doutrina, na oração, mas também se assentar e diga, agora vamos comer. Glória. Aí o texto vai dizer o que eles comiam. O que eles comiam? Vamos lá. É no 40. Meu Deus. 44. Todos criam e que estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e os bens distribuído o produto entre todos mediante a medida que alguém tinha necessidade. Aqui não era uma igreja que só orava, jejuava e estudava a palavra. Era uma igreja que os ricos, meus irmãos, vendiam. Ou que tinham uma propriedade, vendia. Tem uma tradução que diz que eles lançavam aos pés dos apóstolos. Né? E os apóstolos dividiam entre os necessitados. Isso aqui é muito profundo e sempre fala muito comigo. Por quê? Aonde é que o dinheiro era depositado? Nos pés. Nos pés. Para o serviço. Meu Deus. Para fazer o evangelho caminhar. E como é que o evangelho caminhava? Eles dividiam entre os que tinham necessidade. Meu Deus. Hoje, em muitos lugares tem coragem de pagar 10 mil para um pregador pregar 10 minutos. 40 minutos, 50 minutos. Mas não tem coragem de pagar o aluguel do irmão que está ali fiel. Eu não estou dizendo esses irmãos que também não têm compromisso com a obra. Mas não tem. Meu Deus. Não tem. Ver um pobre no pastor ali lutando, ali, sabe, poucos membros, vendo a luta ali, a guerra, e tem que pagar o aluguel, às vezes o cara passa lá, aí vai já fechar.
Por que não vai lá no escritório dele e diz, espera aí, ô tesoureiro, vem cá, passei numa igreja ali. Meu Deus. Né? Claro que você não vai fazer isso em todo lugar, porque também acaba faltando para você. Mas se você tem lá, você pagou suas despesas, você está vendo que tem um pastor ali passando por uma luta, por uma prova, vai lá, tá aqui, pastor. Deus mandou eu trazer isso aqui. Graças a Deus eu tenho pessoas que já fizeram isso comigo. Não vou expor nome aqui, mas eu tenho pastores que já fizeram isso comigo. Mas eu também já fiz com eles. Glória a Deus. Entendeu? Eu tenho um sentimento no meu coração que a minha igreja, no sentido a placa ali, ela precisa ser dizimista. Tem pastor que ele não é dizimista na vida de ninguém. De ninguém. Aí fica perguntando, mas por que ninguém devolve o dízimo aqui? Um pastor veio e perguntou para mim, pastor, por que as pessoas lhe procuram e sempre lhe abençoam? Porque eu procuro as pessoas e sempre abençoo. Quando ele abrir o ministério, ele vai saber o que ele vai aprender. Ele tem um ministério, você entendeu? Mas ele perguntou para mim, por que toda hora você conta um testemunho que um pastor fulano não sei de onde mandou uma oferta, que nem o meu carro queimou o motor? Cara, assim, pessoas que não são do evangelho me mandaram oferta. Meu Deus. É porque elas são boas? Não, é porque eu plantei. E quando se planta, Deus traz a colheita. Não adianta. Não adianta, Deus traz a colheita. Você entendeu? Vem, é natural. Entendeu? Um dia eu estava lá com 2 púlpitos, Deus falou, ó, tem uma igrejinha lá, uns cafundé, procura fulano de tal, que ele sabe onde é. Tá começando, tá sem púlpito. Peguei o púlpito novinho, botei dentro do carro, falei, irmão, você sabe onde tem uma igreja que está precisando do púlpito? Ele disse, pastor, eu fui pregar um dia desse ali, era uma mesa. Meu Deus. Falei, vamos lá deixar o púlpito. Você vai dar, pastor? Tá dado. Não vou dar, tá dado. Glória a Deus. Você entendeu? Tá dado. Outro irmão um dia desse, pastor, eu queria comprar 5 cadeiras lá, que eu tá guardado na casa dele lá, que eu tenho as cadeiras. Eu falei, comprar, irmão? Meu Deus. Ele não tá mais no ministério, mas as coisas tá guardado lá no armazém dele lá. Pega lá 5, sério mesmo, pega 5 cadeiras lá, pô. Você entendeu? É reino. O reino. É reino. Entendeu? É reino. Lá na sua igreja, quantas cadeiras, pastor? Lá é 30 cadeiras. 30 cadeiras. Eu vou lhe dar 30 cadeiras. Estofada. Tá, glória. O reino. Não vou dar para você não, vou dar para o reino. Glória a Jesus. Eu sei que eu posso encontrar impedimento na igreja, mas não tem impedimento não. Tá dado. Glória a Deus. Não estou vendendo e nem estou pedindo retorno. Tá dado. Glória a Jesus. Pela bara súbria. Desde que eu fui lá a primeira vez, Deus falou para mim. Entendeu? Não sei se o senhor tem pedido isso, se tem vontade de colocar. São simples as cadeiras. Mas a minha congregação vai doar para o senhor 30 cadeiras lá. Glória a Deus. O nome do Senhor será glorificado. Amém. Glória a Deus. Venha almas para sentar nela e que o Senhor precise de mais 30 em nome de Jesus. Glória. É reino. É reino. Pai. Pastor, você está fazendo isso? Eu estou fazendo o que eu estou sentindo fazer agora. Glória a Deus. Se fosse lá fora, se fosse na hora que ele estivesse indo embora, se fosse no dia que eu estava pregando, tem que fazer o que Deus está mandando. Glória E acabou. É bom que já fique gravado aqui, eu mostro por mesmo. Tá aqui, tá dado. Agora não tem mais o que fazer, não. Pastor, deu a palavra. Você vê como é que acaba com confusão? Glória a Deus. Para a glória de Deus. Porque pessoas fizeram isso comigo. Meu Deus. Eu cheguei a um tempo, cara, que eu não tinha púlpito, eu não tinha cadeira, eu não tinha nada. Em 3 dias. Hoje, em 3 dias chegou cadeira, chegou som, chegou púlpito. Meu Deus. Hoje tem lá. Eu poderia vender para o senhor. A minha carne gritou. A minha carne é sem vergonha. Meu Deus. Liga pro... vou confessar meu pecado logo aqui. Liga pro pastor Daniel e vê se ele não quer comprar, se vai um precinho bom e ele vai pagando aos poucos. Meu Deus. Aí Deus disse comprar. Jesus da glória. Comprar não. Você não comprou. Meu Deus. Amém? Então está feita a doação no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos correr para o final aqui, porque infelizmente a hora não espera, né? O terceiro ponto seria: aonde há unidade, Deus ordena a bênção. Que é exatamente no Salmo 133. Leia aí o Salmo 133 para nós finalizarmos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Calavassúpia. De calavassel e de plavassia. Aleluia. Meu Deus. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos,
como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde é que ele ordena a bênção e a vida para sempre? Glória a Deus. Monte. Aonde? No monte. Não. O contexto. Aonde está o quê? A união. A união. Se tem união ali, ele ordena o quê? A bênção. Ele diz a bênção, desce lá. Ó. Meu Deus. Desce lá porque eles estão unidos. Tem uma condição, tem que ter união. Tem que ter união. É a Meu condição. Deus. Qual é a condição para a bênção de Deus? Unidade. Essa é a condição. Isso vai para todo canto. É aqui na Meu rádio. Deus. É aqui na rádio. É com o presbítero, a esposa dele, a família tem que ter o quê? A união. Por que o negócio anda? Porque tem união. Acabou. Aí Deus vai mandando, vai trazendo. Aleluia. Meu Deus. Então aonde tem não a unidade, a união. Aleluia. Eu tenho um pastor amigo meu que ele explica bem o que é Aleluia. unidade. Ele diz, olha, unidade Aleluia. é um saco de batata. Aleluia, Senhor. Todas ali sem descascar. Ali é a unidade. Elas estão juntas, mas ainda estão individuais. E o que é comunhão, união? União é essas batatas cozinhadas, batidas, amassadas. Aí você não sabe mais quem é quem. Tá misturado, tá junto, né? Então ali você não sabe qual é o menor, qual é o maior, qual é a fragilidade de A, qual é a fragilidade de B, porque estão todos unidos. Glória a Deus. E é nisso que o reino de Deus quer nos levar. Quarto ponto seria: o reino é de Deus. Glória O reino é de a Deus. Deus. O reino não é de tal, de A ou de B. O reino é de Deus. Aleluia. E é isso que precisamos entender. Se o reino é dele, logo o reino está anunciando quem é o rei, que é ele. O reino é de Deus e não nosso. Glória a Deus. Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus. Ele é o proprietário do reino. Não é um pastor. Glória a Deus. O reino é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a conclusão. O Espírito Santo está chamando a igreja para um novo nível de maturidade. Unidade sem uniformidade. Comunhão sem perda de convicção bíblica. Cooperações sem vaidades ministeriais. O Senhor deseja levantar uma geração de líderes e igrejas que saibam caminhar juntas, porque entenderam que pertencem ao mesmo rei e ao mesmo reino. Glória. Que nós nesse assunto nós ia até uma meia-noite, né? Glória a Vamos fazer uma oração aqui agora. Glória a Jesus. Que Deus possa, né? Que pastores possam ver este vídeo. Que o orgulho, a vaidade, a soberba, a ganância, a individualidade, né? Nós não estamos aqui criticando ninguém, estamos pregando o evangelho, proclamando aquilo que Cristo nos deu a proclamar nessa noite. Que tudo isso caia por terra. Como Salomão disse, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, que lutemos pelo reino e não pelos impérios. Glória a Jesus. Não pelos impérios. Homens estão trabalhando para o império, não para o reino. Quando eu trabalho para o império, é o meu nome que tem que aparecer. É o meu nome que tem que aparecer. Mas quando eu trabalho para o reino, é o nome dele que aparece. É verdade, Jesus. É o nome dele que É aparece. verdade. Glória. Glória a Deus. As grandes embarcações, elas não são conduzidas apenas pelos grandes capitões. Existem pessoas que estão lá no fundo, remando para que isso aconteça, para que esse barco chegue do outro lado. Hoje é tudo motorizado, mas tinha tudo isso. Todo mundo fala do grande Billy Graham, das grandes cruzadas. Ele nunca fez nada só. É verdade. Tinha pessoas que acreditaram no ministério dele, andavam com ele. Charles Spurgeon, um grande homem, nunca fez nada só. É o nome dele que aparece? Mas é quem é que ganha o reino. É verdade. E por trás dele tinha pessoas que chega a dizer que quando ele estava se sentindo, pregando e se sentindo oprimido, debaixo do púlpito ele batia o pé e os intercessores agressivos na oração, agressivos na intercessão, enfrentavam o diabo frente a frente. Eles não queriam saber se era eles que estavam pregando, eles queriam saber se Cristo estava sendo pronunciado. Meu Deus. Alô, você que trabalha na intercessão, não vá para a intercessão para o seu nome ser glorificado. Que é a irmã de oração. Aqui se o diabo vier, ele te derruba. Meu Deus. É a graça, é o favor de Deus, é a misericórdia. Eu já vi que um monte de gente já saiu da live aqui, ó. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema.
É Deus que precisa aparecer. É Jesus que precisa Glória aparecer. a Deus. É o reino de Deus que precisa ser Glória. proclamado em nome de Jesus. Meu Glória a diretor, Deus. você me dá uns 5 minutinhos aí? Você é gente boa, viu? Tem participação aí pelo... Se tiver mandado aqui, eu pego aqui. Vamos lá. Vocês que lêem aí, eu não sei ler, então não... Pastor fala de Varão uns... tá com a língua boa. Vai falando aí que eu vou dando um abraço aqui para todo mundo. Pode ir. Glória a Deus. Perdão. Pastor Valdecir do Mato Grosso. Deus abençoe, pastor Valdeci, lá no Mato Grosso. Missionário Juvenil Itapevi. Deus abençoe, missionário juvenil. Valdete Coelho, é isso? De Itapevi também. Valdeci Coelho. Deus isso. abençoe, meu irmão Valdeci. Francisco Souza, Goiás. Deus abençoe, Francisco Souza, lá em Goiás. Júlio César, de Goiás também. Tá Glória aqui. a Deus. Deus abençoe, Júlio César. Tereza Oliveira, Pernambuco. Será que é minha irmã? Deus abençoe, Tereza Oliveira. Se és tu, manda aqui. Foi aí? Foi. Tem mais aqui? Primeiro também, pastor, eu queria considerar aqui que o meu irmão apareceu na live também. Calma aí, qual é ele aqui? Tá lá em cima, DG23K, tá DG. morando lá em Amazonas agora. Ai, sim. E vai ser pai. Eita, que glória. Deus abençoe, né? Agora vai saber o que é que Deus passa com você, filho. Vamos lá, está nessa noite também a Tânia de Paula, de Vargem Grande. Deus abençoe, Tânia. Pastor Felipe Oliveira, de Jandira. Pastor Felipe, um abraço. Deus abençoe. Paulo Viana, de Itapevi. Deus abençoe, Paulo Viana. André Robson, de Barueri. André Robson, de Barueri. Deus abençoe, Isso André. mesmo. E pastor Reginaldo Santana, de Itapevi também. Pastor Reginaldo Santana, também de Itapevi. Deus abençoe. Aqui nós temos mais a irmã Maria Maia. Boa noite. É aqui... deixa eu ver aqui. Aqui esse coração fica em cima. É aqui de Assunção, lá da minha terra. Deus abençoe. Maria Maia, obrigado por estar aí nos acompanhando em nome de Jesus. Nosso irmão Gélis, Deus abençoe. Esse aqui nós já falamos, Melk, né? Isso. Já falamos. Bastante gente aí. Outros já foram embora. Mas, glória a Deus, os que ficaram até aqui. Nossa irmã Maria Santos, o Senhor opera eu acho que ela quis escrever na obediência, né? Aos nossos líderes, pastores e Pentecostes se cumpre, pois eles obedecem e ficam reunidos e unidos. É isso aí, minha irmã. Temos que obedecer os nossos pastores e os nossos pastores têm que estar reunidos e unidos uns com os outros. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora. Obrigado por sua participação em nome de Jesus. André Robson, é isso mesmo? É forte essa palavra, pastor. Deus abençoe. Louvado seja Deus. O André Robson sempre nos ajuda aqui, ó. Leitura, ele vai colocando, você vai falando os textos e ele vai colocando aqui na live. Deus abençoe, querido. Obrigado por sua participação, é de grande valia para nós. Tá vendo? Ele vai botando os textos tudo aqui. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Amém? Queridos, nós vamos parando por aqui. Quero agradecer pastor Daniel, quero agradecer o diácono Henrique. Faça aí as suas últimas considerações, meu pastor. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conosco, viu? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, né? Pelo convite especial. Não podia rejeitar um convite desse, né? Mas praticamente a primeira vez que eu estou aqui, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do irmão, de todos, do Amém. profeta aqui, amém? Amém. E eu quero louvar a Deus pela vida das ovelhas. Com certeza estão ouvindo essa... Glória a Deus. E louvo a Deus pela vida de todos. Amém? Glória Que Deus a Deus. abençoe cada um de nós. Deus abençoe. E eu passo a voz para o profeta. Diácono Henrique. Glória a Deus. Primeira vez também. Primeira participar, vez, olha. né? Primeira vez a gente fica com aquele frio na barriga, né? De falar alguma coisa errada, né? Mas eu quero ser grato mais uma vez ao pastor Genisvan, que sempre está abençoando a gente na igreja, no monte também. E é só bênção, meu irmão. Quero Glória a Deus. ser grato a Deus por essa oportunidade apenas, né, que Ele concede nessa noite de aprender com os pastores que aqui estão, Glória né, a Deus. porque eu sou alguém que sou novo, mas alguém que estou interessado em
em aprender mais sobre o reino, em aprender mais sobre a palavra. E é algo que o pastor Genisvan, eu vejo que tem muita vontade de ensinar, né? Então, apenas isso. Quero ser grato a Deus nessa noite. A cada O reino é isso, né, pastor? Reino é isso. Menino bom pro senhor levar lá. E se eu pudesse também, pastor, já que o senhor pediu mais 5 minutos, né? Já passou. Mas pede mais 5 para ele aí, dá os acréscimos aí. Se eu pudesse falar sobre unidade, né? Bom seria se a gente usasse a unidade para um bem maior, uma causa maior do Evangelho, né? Porque enquanto as pessoas estão disputando placas, quem faz o evento maior para atrair mais pessoas? Porque eu vejo e eu escuto as pessoas falarem, né? Vamos fazer tal coisa para encher a igreja. Mas tá bom, vai encher a igreja, mas vai ter a verdadeira unidade, vai ter o verdadeiro vai propósito. ter vidas sendo salvas para arrancar vidas de outro lugar, né? Então, porque assim, eu vejo que são muitos eventos, mas aí chega no culto de quinta-feira, uma igreja vazia, outra lotada, outra vazia, outra lotada. Mas se a gente pudéssemos usar a verdadeira unidade para cooperar para o evangelho ser levado, proclamado. E eu digo isso até mesmo porque tem jovens que me acompanham nesse momento, né? E se eu pudesse falar como um jovem para algum jovem que está escutando, que a gente pudesse usar a nossa unidade, o nosso propósito, com a sua visão, né? O vigor agora da mocidade. A força para levar a Cristo além de 4 paredes, sabe? Eu tenho outro projeto que, na verdade, não é outro, faz parte desse mesmo projeto aqui, né? Sim. Que é o quê? Por exemplo, pastor, vamos fazer um evangelismo lá na área que a sua igreja está lá. Então vai o senhor da sua igreja, vai eu da minha igreja, o Daniel da igreja dele. Vamos lá, faz o trabalho de evangelismo lá e acabou. Direciona as almas para lá, direciona o chamado das pessoas para lá. Próximo domingo vai ser lá na igreja do Diácono Henrique. Entendeu? Isso para mim é a extensão desse projeto Unidos pelo Reino, né? Espero encontrar a ajuda dos irmãos para isso, né? E fazendo aquele rodízio, vamos de igreja em igreja, porque se une lá, 5 ovelhas dá, 5 aqui, 5 lá, já vai dar 15. Então já vai ser um impacto maior na rua, né? Então vamos unir, vocês, pastores aqui de Itapevi, Cuti ali, que tem o pastor Daniel, vamos nos unir, vamos proclamar o reino de Deus, né? Pastor, você tem um púlpito aí, eu tenho as cadeiras aqui, você tem um microfone aí, vamos para cima, irmão, vamos para cima, porque o reino precisa de nós. Nosso querido irmão André Robson, ele escreve: ainda estava por aqui, sou de Santana de Parnaíba. Deus abençoe. Santana de Parnaíba, que o coraçãozinho fica em cima. É isso mesmo, né? Santana de Parnaíba. Deus abençoe, meu querido. Obrigado aí por sempre nos ajudar. Tá unido conosco, né? Isso é reino. O cara não tem nada a ver com a live, mas ele tá lá, tira o texto bíblico, ele vai lá e bota, começou aqui, tá por aqui, vai por ali. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe o nosso irmão Daniel. É Daniel? Aí. Pode falar. Para Márcia de Jesus lá na Bahia. Márcia de Jesus lá na Bahia. Será que é a missionária Márcia? Se for, eu não, né? Márcia de Jesus. Você já tem Jesus até no nome, irmã. Que dizer para você? Mas que Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Em nome de Jesus Cristo. Que os nossos patrocinadores, mais uma vez, Deus abençoe a você que tem estendido as mãos. As ovelhas estão assistindo. Estão assistindo aí. Glória a Deus. Missionária Simone também por aqui. Deus abençoe, missionária Simone. Em nome de Jesus. Tá bom? Gente, aí no seu visor tá passando o Pix do programa, que na realidade é o nome da igreja que vai aparecer, não é do pastor. Se você sente que essa programação está te abençoando, está te abrindo o entendimento, a visão, nós temos todos os dias 10 um compromisso aqui na Rádio Maranata, e eu queria continuar com essa programação, eu queria ter a força para continuar com esse programa, trazendo isso aqui na simplicidade, no amor, na verdade, dentro daquilo que a gente já alcançou e sabe. E eu queria que você nos ajudasse, tá bom? Então tá passando aí, eu não vou tentar falar porque eu não estou enxergando nem a televisão. Imagine os números que tá passando lá, mas tá passando aqui, ó. O Pix é CNPJ 63 502 933 1000 contra 05. Contribua, nos ajude, que a sua oferta é de grande valia, tá bom? Que Deus abençoe. Espero que Deus tenha falado com vocês. Meu diretor, Deus abençoe. Obrigado aí pelo tempo. Trabalhando pro reino também, né? Tem que pagar uma pizza pra esse homem aí qualquer hora, né? Pra nós, né? Não existe pra mim aqui, tudo é pra nós. É unidade, Meus irmãos, beijo no coração, Brasil.
Deus abençoe. Deus Terça-feira, com a abençoe. permissão de Deus, estaremos por aqui. Eu subirei ao monte, e então eu clamarei ao Deus que me responde. Ali adorarei. Derrubem os altares e os ídolos no chão. Diante o fogo santo, os deuses cairão, os deuses cairão. Cairá fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Cairá fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Os céus estão abertos, tua glória aqui está. Vem sobre a tua igreja, com tua Shekinah, com tua Shekinah. Que cairá fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Cairá fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Vamos, estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Maranata SP Gospel, 24 horas no ar. Os louvores que você quer ouvir, tocam primeiro aqui. Só que tem louvores de todos os tempos. O céu se move, tudo que existe obedece seu chamar. Maranata SP Gospel, a melhor rádio web do Brasil. Participe da nossa programação pelo telefone 11 970 48 30 58. 11 970 48 30 58. Maranata SP. Maranata SP Gospel.